Isa Minatel aqui, esse é o nosso Análise de Temperamentos. Eu adoro esse quadro, é um quadro que me dá um trabalho enorme, porque eu tenho que fazer um mergulho, ainda que tudo vai ser uma grande suposição, porque eu não conversei com a pessoa de verdade, eu não conheci a pessoa presencialmente, eu não fiz uma entrevista com ela, mas ainda assim fiz um mergulho na vida dela, através de entrevistas, através do que ele mesmo falou, então expressões faciais, entonação verbal, enfim, né, essa análise toda e também do que falaram sobre ela em outras entrevistas, em outras coisas, pra gente chegar aqui e fazer uma hipótese do que terá sido o temperamento dominante e subdominante hoje de quem? Michael Jackson. Uau! Quem gosta? Quem é fã? Incrível cara, né, gente? Independente de você ser um apaixonado ou não pela obra do que ele deixou, mas era um artista de tirar o chapéu, né? Então vamos falar um pouquinho sobre quais eram os temperamentos dominante e subdominante do Michael Jackson. Você tem um palpite? Já coloca aí nos comentários, hein? Coloca aí. Antes de assistir até o final, meu palpite é... Bora lá! O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é que o Michael tem uma fala mansa, tranquila, né? E ele tem uma voz suave e ele declara que ele gostava muito de cuidar dos próprios filhos, de cuidar das crianças, trocar fralda, ele vai no específico, né? E isso já me leva a olhar o Michael de uma forma mais introvertida, vertida para dentro, provavelmente melancólico ou fleumático, né? Então alguém que é dado ao ninho, né? Ao canto dele, sabe? O segundo ponto que eu quero trazer aqui para a gente compor essa análise é que ele é artista, maravilhosamente artista, perfeccionista, extremamente perfeccionista, e ele fala nessa entrevista que gosta de todo tipo de arte, de música a cinema. Não é? E o perfil, o temperamento introvertido, mais dado às artes, não é? Mais perfeccionista é o melancólico. Então, assim, eu vou construindo toda a análise do Michael já tendendo para essa análise, para esse olhar de melancólico e eu vou continuando na busca, né? Até chegar no terceiro ponto que eu vou trazer aqui para você. Teve um momento da entrevista que o cara pergunta assim, quando você interpreta o rei do pop, é o lugar mais confortável para você? Aí o Michael vai responder, ele diz, I don't know, né? Eu não sei, fica meio reticente. Aí o entrevistador percebe e dá mais uma opção para ele. E ele diz, ou esse lugar de conforto é no processo criativo. Aí o Michael responde convicto, é o processo criativo, eu amo criar. Então, entre interpretar no palco e criar na introspecção, eu prefiro criar. Esse é o lugar mais confortável, não é? Então, é muito interessante isso e a gente dá mais um pontinho para onde? Melancólico. Como quarto ponto, eu vou trazer um cáusio ali, uma pergunta que leva o Michael para a relação com um dos irmãos, né? Ele diz assim, eu vi você e o seu irmão Randy juntos e tal, e quem é que manda? Quem é aí o chefão, né? Ele não hesita, ele fala, é ele. Então você percebe o Michael buscando este lugar de ser comandado, de submissão, apesar de que se destacou tanto, né, quando era o quinteto, né, Jackson's Five, que não teve jeito, por muito tempo carregou os irmãos e a família para algumas coisas, para alguns trabalhos, mas depois voou, né, porque foi uma coisa assim absurda. Mas tem relatos, gente, dele tendo dificuldade em dizer não gosto desse jeito, demite tal pessoa e tal. Ele mesmo ir pro confronto e fazer. Não, ele gostava que alguém fizesse por ele. Né? Então, isso é muito do temperamento melancólico. Precisar de alguém que seja a sua voz, de alguém que fale por você aquilo que você quer dizer e não consegue, não tem coragem e fica aqui por dentro, ou fala indiretamente, não fala diretamente, sabe? Isso é muito melancólico.
Como quinto ponto, eu quero trazer um momento em que ele é perguntado sobre o sensacionalismo, as mentiras, né, dos tabloides, das revistas de fofoca, essa coisa toda, né? E ele usa a seguinte expressão: é triste que as pessoas leem essas coisas e acreditam. É triste. Melancólico vai para tristeza. Né? Se ele fosse predominantemente colérico, sanguíneo, ele fica com raiva, porque é um absurdo. E ele sofreu muito. Inclusive, os processos que foram abertos contra ele sobre pedofilia, sobre essas coisas, né? Tem relatos de pessoas que ganharam muito dinheiro para confirmar coisas e que depois, em juízo, falaram: não, os jornais, os tabloides, as revistas me pagaram para eu afirmar aquilo, não é verdade, sabe? Então, assim, foi alguém que sofreu muito, ele tinha muito motivo para ter mágoa, raiva. É triste que as pessoas leem isso e acreditam, né? Então você percebe que ele é predominantemente um temperamento que vai para tristeza, esse inicial. O segundo, eu acho que tem sim uma coisa mais forte, que vai para raiva, até pela consistência das realizações, da entrega dele, né? Esse sempre querer mais, né? Já falo dele daqui a pouco. Como sexto ponto, vou trazer aqui uma fala que ele falou assim, ainda falando sobre sensacionalismo: quanto maior o lastro, maior o alvo. Né? Ele estava falando que quanto mais você é astro, mais celebridade, mais você é alvo dessas críticas e desse sensacionalismo todo, né? E o cara foi o rei, né, gente? Declarado pelo mundo todo como um incrível astro maravilhoso do pop e tal. Mas depois que ele fala isso, como bom melancólico predominante, ele não quer se achar, ele não quer ser arrogante, ele é humilde, né? E aí ele diz: não tô falando que eu seja o rei de alguma coisa, um super astro, acho que ele usa essa expressão, né? Como assim, Michael? Você é. Então esse é mais um pontinho pro melancólico aí, né? E ele diz: mas eu acredito em Deus, né? Aí o entrevistador fala: então a tua fé te sustenta? E ele diz: com certeza, com convicção. E essa conexão também com o sagrado é uma característica do temperamento melancólico, né? Não sei se você me acompanha faz tempo, se você já tá por dentro dessas coisas dos temperamentos. Vou fazer uma pausa aqui para explicar um pouquinho, tá? São 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Colérico e sanguíneo, os temperamentos extrovertidos, que quando diante de frustrações sentem raiva primeiro. Melancólicos e fleumáticos, temperamentos introvertidos, vertidos para dentro. Quando diante de frustrações, a primeira emoção que eles invade é a tristeza. Todos nós temos os 4. E é a combinação, o tempero, né? A combinação diferente desse tempero que dá a originalidade e a individualidade de cada um de nós, não é? E isso é muito interessante. Então, através do dominante e subdominante, a gente entende muito sobre como a gente funciona, como os outros funcionam, também o que a gente já tem de fábrica e o que a gente precisa trabalhar, né? É muito especial e muda a vida entender de temperamentos. E a gente usa, né, esse espaço, essas análises para a gente se identificar cônjuges, identificar os filhos. Não que isso aqui sirva para você, pronto, já identifiquei e tal, sem teste, sem entrevista, sem nada, não. Mas para um começo, né, de prestar atenção sobre isso, de ampliar a consciência sobre aquilo, de saber que muito do que a gente pensa que é pessoal na relação com o outro, na verdade é o temperamento da pessoa ou o nosso, né? E que a partir da consciência disso a gente pode falar, posso mudar umas coisinhas aqui, né? Não porque eu quero ser outra pessoa, mas porque funcionar desse jeito, que é o piloto automático do meu temperamento, não está me trazendo os melhores resultados. Como é que eu posso atuar sobre isso, não é? É muito lindo, gente. É um conhecimento que muda a vida. E claro, né, só para você saber, a gente tem livro e curso sobre temperamentos. O livro Temperamentos Sem Limites, o curso Temperamentos da Criança ao Adulto, né? Então tem muita coisa para quem quer fazer um mergulho mais fundo aí, entender mais ainda de temperamentos, viu? Muda a vida e muda a profissão também, dependendo com que você trabalha, muda a sua trajetória na vida profissional. Bom, como ponto 7 para trazer aqui para você, quando o Michael foi perguntado quem são seus melhores amigos, ele não hesitou em dizer meus filhos, meus irmãos e minhas irmãs. Como bom melancólico, núcleo íntimo. Se fosse um sanguíneo, gente, era a galera do mundo inteiro, devia falar todo mundo do show business, né? Dessa galera do mundo da música, do entretenimento, ele acessava todo mundo que ele quisesse, né?
mas como bom melancólico, núcleo íntimo. Bom, o ponto 8, para mim, evidencia o segundo temperamento, né, do Michael. Ele diz assim, são 41 anos na música, né? Você não enjoa, você não cansa? E ele diz, não, nunca, nunca. Então essa garra, essa persistência, essa coisa do quero mais para sempre mais, que eu já vejo um pouco do colérico, um pouco dessa coisa do colérico, sabe? Dessa busca aí, não é? Depois ele teve uma pergunta, como é que você se diverte fora da propriedade de Neverland, né? Aquele lugar incrível, parque de diversões zoológico que ele criou para ele, né? Ele diz, eu não saio muito, eu não tenho vida fora daqui, na verdade eu criei o meu mundo atrás dos portões. Né? Que é uma coisa que a gente entende pelo contexto, pelo cenário, ele não podia sair, ele não tinha essa liberdade, né? Mas que também é muito do melancólico, de querer fechar-se, fugir do barulho do mundo, da loucura lá fora, não é? E outra coisa interessante é que por ele ter feito esse mundo mágico e fantasioso, né? Se você não conhece o Michael, não escuta ele falar e não percebe traços na vida dele, você pode ser tentado a conectá-lo como sanguíneo, que é o mais, né, divertido, brincalhão, né? Mas quando você se aprofunda, você vê que na verdade é um grande resgate da infância perdida, que ele não teve, né, essa chance. Então é muito mais melancólico do que sanguíneo, essa coisa desse parque de diversões e dessa terra fantasiosa ali que ele cria. Bom, como ponto 10, eu quero trazer uma fala que o Michael diz, eu gosto de dirigir. Ele tá falando de filmes, né, de clipes, ele fala, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu sou visionário. Então esse gostar desse poder, da direção e de ser visionário, né, é de ter em mente alguma coisa que quer botar na realidade e bancar isso, né, e fazer isso acontecer, é uma coisa mais do colérico, né? Então eu penso que a combinação do Michael seja melancólico-colérico. Inclusive, para reforçar o melancólico, tem uma passagem que ele diz, quando eu era criança, eu só pensava em fazer algo maravilhoso da minha vida e ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas, esse coração dado, né? Tem bastante do melancólico aí. E quando você estuda um pouco da trajetória dele, você vê que ele realmente ajudava muito as pessoas. Ele tinha isso forte dentro dele. E ele também era muito amoroso com os vizinhos, com as pessoas do entorno, né? Ele era preocupado com isso. E ele atribui esse jeito generoso dele à mãe, a Deus, aos valores do pai. Mesmo com toda a história conturbada com o pai, ele tem essa coisa de honrar o pai, né? Ele, com todo o sucesso, gente, saiu da casa dos pais aos 30 anos. Ficou ali com o papai, com a mamãe, que também é uma coisa do melancólico, né? Então, se ele tem um temperamento mais atirado, muitas vezes ele quer sair antes, né? Presta atenção, gente, tudo que a gente fala aqui são tendências, tá? Não regras fechadas. Então, não apequena a sua visão, tá? Amplia. É tendência, não quer dizer que todo mundo que fica na casa dos pais até mais tarde é melancólico. Não faça essa generalização em nenhum dos pontos que a gente está trazendo aqui, porque é o conjunto dos pontos com a observação da pessoa, né, que me faz chegar a essas conclusões. Então, se você pega uma característica isolada e sai analisando todo mundo por aquela característica, obviamente vai dar muito equívoco e muita confusão aí, e usar os temperamentos vai ser um desserviço e não um serviço, viu? E finalmente, para fechar aqui a questão e a análise do Michael, ele fala que ele é muito espiritualista, ele diz sempre fui, que é uma conexão que o melancólico tem com o sagrado, e ele foi inocentado, né, de todas as acusações de pedofilia. Nem o FBI, pesquisando por mais de 10 anos, conseguiu comprovar alguma coisa concreta sobre o Michael, né, e isso foi um processo que fez ele entrar em depressão, ele sofreu muito por isso, né? Então é realmente uma pessoa sensível, algo bem melancólico de dentro, né? E que foi aí alvo, né, de coisas muito terríveis por conta dessa exposição toda que ele viveu, né? E viver essa exposição toda sendo melancólico realmente pode ser algo que faz sofrer, que faz doer, sabe? Então, eu imagino que não deve ter sido muito fácil para ele estar na pele dele. Talvez o vitiligo, que é a pele querendo fugir dela mesma, perdendo a cor,
possa ter alguma relação com isso, falando metafisicamente, a causa emocional de manifestações, dores e doenças, que também é uma linha de trabalho que eu sigo, que se você já me acompanha há bastante tempo, já me ouviu falando disso também, né? Mas só para compor aqui uma análise do perfil do Michael, né? Um grande artista, né, gente? Uma pena ter partido tão cedo, e fica aqui o nosso carinho, a nossa homenagem e a nossa análise de temperamentos desse grande nome, Michael Jackson. E aí, faz sentido para você? Se encontrou aqui em algum lugar das características ou lembrou de alguém? Deixa aqui nos comentários, e também quem você gostaria de ver aqui no Análise de Temperamentos para a gente produzir as análises para vocês, viu? Aliás, Michael Jackson foi pedido, então vou deixar aqui, ó, para você ver quem foi que pediu Michael Jackson, ó. Maravilhosas as pessoas que acompanham e mandam as sugestões aqui, viu? Gratidão sem limites por terem enviado, e gratidão sem limites também a você que está assistindo, viu? Lembra de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal, claro, né? Para todo dia que tiver vídeos novos você receber notificações. Tem vídeos novos todos os dias nesse canal, viu? Um beijo, até a próxima, tchau!